Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Olá, eu sou o Babalorixá, Marcelo de Logum Edé. Estamos mais uma vez aqui na TV Com Santos, com o programa Mãe Terra. Peço licença a todos vocês para adentrar as vossas casas, para levar informações, entretenimento, conhecimentos pertinentes a toda a sociedade, no modo geral. Bem, como de sempre, temos grandes atrações, personalidades, celebridades, pessoas com vasto conhecimento em sua área e, como não poderia ser diferente, trouxe um grande e queridíssimo filho e amigo que é do meu segmento religioso para falar um pouco da nossa religiosidade. Nascido em São Paulo, na Vila Mariana, cresceu em Guarulhos, escritor da obra Na Terra que o Galo Canta, Babalorixá da cidade de Guarulhos, adepto do candomblé desde os 12 anos de idade, membro, colaborador da Comissão de Direito de Liberdade Religiosa da OAB Guarulhos e pai do queridíssimo Raul. Estou falando do meu querido filho e amigo, Babá Caio de Odé. Seja muito bem-vindo, Babá. Obrigado, Fico muito feliz com a sua presença em vir trazer contribuição aqui para nossa região sobre o seu conhecimento de estar nessa caminhada sobre a questão da intolerância religiosa. Primeiramente, eu quero tomar a bênção do Senhor pelo dia de hoje e sempre, por todo acolhimento que o Senhor tem comigo, a transformação que eu tive com o Senhor. E devido a toda essa transformação, nós estamos aqui hoje. Eu acredito que nada é por acaso. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. A bênção de todos, a bênção para quem é de bênção. E hoje o assunto aqui é muito importante. É de suma importância, né? Pois eu sei da sua caminhada, não só religiosa, mas a sua caminhada quanto à intolerância religiosa, que eu já faço aqui na nossa região. E você, como um jovem guerreiro de Odé, caçador, né, um homem que vai à busca daquilo que é de direito do povo, como um líder religioso e um rei de Queto, faz a mesma coisa lá para São Paulo, Guarulhos e todo o estado de São Paulo. E sei que você andou aí trazendo grandes novidades, conhecimento, é onde a gente vai entrar nessa seara. Quero te fazer algumas perguntas. Sim. Que eu tenho certeza que é de suma importância para todo o povo de terreiro, comunidades tradicionais, os templos religiosos, do modo geral, mas principalmente para as religiões de matriz africana. Qual a importância de um terreiro estar legalizado devidamente e escrito para ter seu alvará no município? E o CNPJ, qual é a diferença em ter o CNPJ e o alvará e como isso tudo é de importância para as comunidades tradicionais de terreiro, para os líderes religiosos com templo de segmento de matriz africana? Bom, pai, primeiramente é legal a gente frisar o porquê me trouxe esse debate. Na questão de intolerância religiosa, foi o ápice em 2018 para mim que eu resolvi me adentrar nessa seara para militar quanto a esse assunto e trazer para a sociedade religiosa, para o nosso povo de candomblé, o porquê dos porquês. Porque muita gente quer ter terreiro, ou muita gente tem a missão espiritual de ter terreiro, mas hoje nós vivemos uma sociedade muito abrangente e muito polarizada. Então, quando a gente fala sobre candomblé, acaba um pouco sendo rechaçado na nossa sociedade. Então, o CNPJ, com um terreiro legalizado, regulamentado, mais assim, melhor falando, esse terreiro, ele tem por obrigatoriedade tirar um alvará na sua prefeitura, no seu município e na sua cidade. E dentro do CNPJ, o terreiro segue uma série de crivos muito minuciosos para estar legalizado ali no bairro onde ele vive, o som, o tamanho, o espaço, as medidas de segurança de um terreiro. Isso tudo faz com que esse terreiro tenha o alvará da prefeitura e falando de segurança pública, ele tem a proteção da sociedade, da cidade onde ele mora, para que ele possa tocar livremente o culto dele, de liberdade, respeitando, claro, todas as regras da sociedade que são impostas, que ele assina. Leis orgânicas, né? Tudo, envolve tudo, mas o principal passo para um terreiro
ter menos intolerância religiosa para quando ele for fazer uma denúncia numa delegacia, ele seja respeitado e levado adiante esse processo, é o CNPJ. Começa tudo por aí. Sabemos que a nossa religiosidade, ela tramita há muitos anos, né, de uma forma muito paralela à sociedade. Isso, todas as pessoas que são do segmento religioso das religiões de matriz africana sabem que os terreiros sempre foram constituídos no fundo de um espaço, de uma casa, sempre de um modo muito escondido. Sabemos relatos da história antropológica que o candomblé em si foi, de uma certa forma, abafado com sincretismo, a questão dos instrumentais, não era muitas vezes os atabaques poderiam soar, né, tocar, as cabaças que eles tocavam. Enfim, sabemos de vários relatos do passado que fez com que o nosso povo se tornou sempre um povo muito restrito, né, à sociedade. E ainda vemos nos dias de hoje que isso ocorre naturalmente, né? Parece que vai passando de pai para filho e as pessoas também não tomam muito conhecimento sobre isso. E ao longo do tempo vai sendo cobrado pela própria sociedade lei, e os nossos acabam ficando inertes e muitas vezes sem saber o que fazer. Então, você enquanto representante lá, né, na ordem, na comissão da liberdade religiosa, quais são as discussões, né, de políticas públicas para o povo de terreiro, de matriz africana, para trazer essa conscientização, até muitos terreiros antigos que já existem, né, e que não têm documentação, porque tem medo, porque acham que isso não vai fazer falta. Qual é a linguagem que você, enquanto líder religioso, juntamente com o trabalho jurídico, que é a OAB, a Comissão de Liberdade Religiosa, como que vocês atuam isso lá em Guarulhos, lá em São Paulo, para os nossos telespectadores aqui da Baixada Santista ter um pouco de conhecimento sobre isso, como funciona lá em cima? Então, em 2019, eu fui convidado pela doutora Paula Moutinho a fazer parte como membro colaborador. Então, quando a gente é membro colaborador, a gente não pode responder pela OAB. A gente pode responder as perguntas que eles nos fazem dentro da comissão. Então, a gente pode levar ideias. E uma das ideias que eu levei foi justamente isso. Relatar para toda a nossa comunidade de matriz africana da onde vai surgir esse assunto, para onde a gente vai levar esse assunto, para polarizar essa informação. Saber que todas as pessoas têm esse direito. Todo o povo de candomblé tem esse direito, todo o terreiro de Umbanda tem esse direito a ter a sua regularização. Os juremeiros, enfim. Todo mundo, o povo da matriz Quimbanda, africana, matriz né? africana, todos os povos de matriz africana têm que ter essa regularização. Já visto que não somente o povo de matriz africana, mas todos os segmentos religiosos. Todos os templos, sejam de evangélico, católico, espírita, todos têm que ter esse CNPJ, essa regularidade, para que você toque da forma que você puder e estiver dentro das suas condições, sem fazer a sua forma litúrgica, sem ser atrapalhado. Então, lá na minha cidade, por exemplo, eu estou conversando de um por um, é um trabalho de formiguinha. Tem que chamar um para conversar, aí chama outro. É uma luta, né? É uma luta muito grande, mas eu acredito que com o passar do tempo, a gente consiga levantar pessoas para esclarecer isso, porque é falta de informação mesmo. Não é uma coisa restrita. Eu noto também que alguns terreiros que já têm, né, o seu CNPJ, alguns até são tombados pelo município, né, como um tombamento cultural, e outros que têm um certo diálogo governamental, ele se torna, para alguns outros, para a grande maioria, como algo intocável, diferenciado, ou talvez com uma grande influência dentro do governo, para poder ter esse respaldo jurídico de orientações. Existe algum órgão dentro da OAB, como essa comissão, né, de liberdade religiosa, que pode estar dando esclarecimento, isso, você sabe, lá vocês também dão, além do que você passa, né, para a OAB, as informações das demandas que sofremos dentro dos templos religiosos? Isso ocorre, esse diálogo com políticas afirmativas? Eu acredito, Pai Marcelo, que dentro da OAB seria uma forma paralela, porque esse assunto abrange
abrange o nacional, abrange o Brasil inteiro. Então, deveria ser falado isso através de políticas públicas. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo a Alesp, onde nós temos cadeiras de representantes de matriz africana que poderiam, sim, alertar todos os seus filhos e na hierarquia, como a gente sabe que tem uma hierarquia, ia passando para os filhos, que ia passando para os irmãos de santo, que ia passando para os vizinhos, ia passando para todo mundo que precisasse disso. É uma falta de diálogo entre os nossos, para ser mais sincero. Então, acredito que dentro da Alesp seria de onde sairia bastante informação para todas as outras cadeias de políticas públicas nos seus municípios passar para as pessoas que têm irregularidade, porque tem muitos terreiros que já são regularizados. O do senhor é um deles. Tem várias pessoas em Guarulhos que têm essa regulamentação e deveriam ser passados para os irmãos. Então, eu acredito que a OAB ela faz um trabalho minucioso perante ao vasto campo que a gente pode abranger. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Então, é um trabalho muito maior que deveria tomar um outro caminho. É isso. É o que eu digo que eu acredito também, Babá, que é a falta do conhecimento, né? Às vezes, o que os babás, as iás, os líderes religiosos desconhecem, cria um fantasma, né? O desconhecido se torna algo muito grande e temeroso. Então, eu acredito que isso também seja um fato. Bem, a gente vai para um breve intervalo, que tem mais perguntas ao Babá Caio que vocês vão adorar. Já voltamos já. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. A Center Limpe Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. Já que você tá falando tanto, vai começar com você então. Muito entretenimento e descontração. Tem um ônibus também. Pra onde que a gente tá indo? Pro além. E uma boa pitada de jornalismo. Quando a gente vota em você, a gente espera que você faça alguma coisa. Você assiste o programa Cláudio Abreu aqui na TV Com.
Estamos de volta com o programa Mãe Terra aqui pela TV com os Santos. Estou aqui com um convidado maravilhoso num papo fundamental para a necessidade dos religiosos e dos templos religiosos no dia de hoje, que atualmente essas intolerâncias que vêm ocorrendo pelo país afora aí. Bem, eu falei que queria fazer com o Babá Caio mais uma pergunta, eu deixei para fazer depois do break justamente porque eu acho que é uma coisa muito delicada em perguntar sobre toda a situação que vem passando os templos religiosos, com essas intolerâncias, né, de pessoas invadindo os templos, né, e simplesmente quebrando tudo, fazendo essas alruaças, esse desrespeito à fé, né, e à liberdade religiosa. E também, posteriormente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dessas federações que existem por aí, né, Brasil afora, que deveriam estar fazendo um papel mais a fundo com políticas públicas, com processos. Eu não sei como que funciona essas federações, mas para o senhor me dar um parecer sobre isso, o que que tem sido feito por essa intolerância, esses ataques, e o que essas federações também estão atuando, o que elas atuam, qual o papel delas para com os templos religiosos. Bom, as federações, pelo menos nas quais eu conheço, pai Marcelo, elas tinham um papel antigamente de testar os babalorixás que iam abrir terreiro. Não sei se o senhor lembra, acho que é da época do senhor, assim, é a história que a gente ouvia. Então as federações, elas existiam para testar o pai de santo se ele tinha espírito, para saber se ele tinha tarimba, para fazer aquilo que ele ia... Vocação. Então, eu acho que esse processo de mudança, ele não ocorreu. Talvez com um pouco de falta de formação também, de informação dessas pessoas que comandam as federações. Porque hoje, as falácias, né, ocorrem o seguinte: a federação só serve para arrancar dinheiro dos terreiros. E eu não acredito que é uma coisa generalizada. Eu acredito que é uma falta de organização. Porque hoje elas têm que prestar informações para uma pessoa superior a elas. Então elas têm que sim informar os terreiros que elas estão dando o suposto CNPJ para aquele terreiro, que tem que ter um advogado, tem que ter um contador, tem que ter uma comunicação direta com o advogado para que ele possa orientar o sacerdote que está abrindo o terreiro ou que já está aberto, porque a federação dá aquela carta de certificado, né? De que ele tem uma federação, que qualquer coisa que afiliado, né, ele possa ligar, mas não é só isso. A federação tem que ter um papel de mostrar para os terreiros que eles têm que procurar um advogado de confiança para abrir o CNPJ. E depois vem o estatuto, né, que é uma coisa mais robusta, o que o terreiro faz, se eles fazem filantropia, se eles fazem algum tipo de cultura, de dança, se abrir algum afoxé no terreiro, se tem algum curso que eles dão. Quais são o funcionamento daquela instituição, exato, né? Para depois entrar no quesito documentação de CNPJ e tudo mais. Isso seria o papel das federações? Seria isso? Esse quesito é o posterior, né, pai? Porque o primeiro é o CNPJ, é a identificação. Todo mundo tem RG. O terreiro também tem que ter a numeração dele. Então o CNPJ é o papel principal. E isso qualquer um faz, qualquer pessoa que tem uma aproximação com o advogado consegue. Agora o esboço maior depois já é mais apurado com o advogado, né? Mas o fator principal de tudo é o CNPJ. O CNPJ ele é um papel, ele é na verdade uma identidade, né? Identidade jurídica. E qualquer um tem que fazer isso. E me diga uma coisa, Babá, mediante a toda essa legalização, essa demanda, né, que o povo do santo tem que fazer, tem que estar aí dentro do seu dever, né, para ter direitos, quais são os benefícios posteriormente sobre ter um CNPJ, sobre até mesmo as casas que já praticam a gastronomia como curso, oficinas de costura, de dança, percussão, musicalidade, enfim, os templos de matriz africana já são a própria riqueza e um patrimônio cultural, né? Que isso já vem exercendo lá do passado. É que hoje que eles estão abrindo um pouco mais, está sendo um pouquinho mais vistos. E me diga, essa documentação acaba dando acesso a uma ajuda governamental ou da iniciativa privada? Como que funciona isso que os nossos telespectadores gostariam muito de saber? Olha, eu acho bonito no povo de santo que eles gostam de se unir para mostrar nossa cultura.
O povo de Candomblé é assim, o senhor sabe disso, muito mais do que eu. Então, os benefícios que um terreiro tem, a partir do momento que ele é legalizado, ele tem que obrigatoriamente prestar conta para a prefeitura da sua cidade. Então, quando a prefeitura tem que cumprir uma agenda litúrgica para as religiões da diversidade, eles chamam os sacerdotes daqueles terreiros que são legalizados na cidade para fazer parte daquele evento. Então, começa de tudo, traz a visibilidade para aquela casa, para o sacerdote, dentro do poder público, porque isso é muito importante. Tem algumas isenções de taxas do terreiro, isso são os benefícios, então, né? E quem fala mais esmiuçado isso é um advogado, porque dependendo do terreiro, adquire um benefício, não adquire outro. Ou tem uns que são mais equiparados, adquire todos. Isso vai muito das regras da casa, de como ele se enquadrou naquelas regras. Isenção de IPVA de carros que são colocados no nome do terreiro, algumas outras taxas que são assim, é muito abrangente, é uma coisa muito vasta. Eu não sou advogado, mas fui orientado por e que ele tem o terreiro dele. E tá também na comissão, né? Também tá na comissão, e tem um advogado também, que ele é pai de santo de Umbanda, e o terreiro dele é tudo regularizado, bonitinho, e tem muita vantagem, muita Isso mesmo. É bom, né? Quando as pessoas realmente adentram na legalização, né? E que daí, dentro dos seus deveres, depois buscam os seus direitos. Isso é muito importante. O que eu noto é que as pessoas não conseguem muitas vezes acesso a essas informações de fato. E muitas vezes, para que vias, que caminhos elas vão traçar para chegar a alcançar esses benefícios, né? Eu noto que dentro do nosso segmento, somos carentes dessas informações ou de profissionais da área. E assim, talvez até existam, né? Como eu conheço vários que existem, mas muitas pessoas que têm os seus templos religiosos são muitas vezes em comunidade, são pessoas carentes, que não dispõem de uma quantia de valores para poder estar... porque todas essas coisas pagam, né, Babá? Tudo paga, e vai fazer cartório, paga isso, paga o próprio profissional, o advogado, afinal é a profissão dele. Então, eu acredito que isso acaba não dando uma margem de aproximação dos líderes religiosos. Mas também acho, de contrapartida, que eu não acredito que isso não seja difícil, vir a esses veículos de comunicação, como aqui no programa Mãe Terra, e trazer algumas informações na qual você já tem um norte, né, um norteador. E isso é bacana, você buscar algumas informações, saber que isso existe, e aí, de fato, poder ter mais ou menos um norte. Isso é bom. Lá em Guarulhos, vocês já fazem isso? Acho que, só ressaltando o que o senhor falou agora, eu acho que nada é tão caro quanto o valor da vida. E a gente, quando a gente tem um terreiro e sofre um ataque de intolerância, a gente não sabe a gravidade do ataque. Pode ser apenas uma pedra atacada, como pode ser um fogo, um incêndio. Sim. Então, quando a pessoa ela fala sobre legalização, ela está falando de um contexto muito grande. Então, quando o seu terreiro ele é atacado e você não tem o seu CNPJ, você vai para uma delegacia, você não pode denunciar como intolerância religiosa, porque você não tem o CNPJ. Então, você faz uma queixa-crime como pessoa física. E não dá continuidade. E, na verdade, a agressão foi sofrida dentro do espaço sagrado. Dentro do espaço. Né? Então, o que vai acontecer? Tem que ter um corpo de delito. Mas cadê? Quem é a pessoa? Você não está com nada. Fez o corpo de delito e você está perfeito. Você conseguiu escapar, né, da cena do crime. Mas o terreiro está lá, rechaçado, está queimado, está depredado. Então, se tivesse um CNPJ, aquele boletim de ocorrência daria continuidade e poderia para o Ministério Público e daria um grande alavanco. O problema é que hoje a intolerância religiosa cresce por conta da falta da identidade de cada terreiro na sua cidade. E em Guarulhos, só para ressaltar para o senhor, tem poucos terreiros regularizados ainda. Então, por esse fato, acaba se dificultando esse processo de ter uma organização em prol a questão ao combate da intolerância religiosa? Totalmente. Isso influencia muito no Estatuto do IBGE, quando faz aqueles levantamentos de criminalidade. Isso influencia demais. Um terreiro regularizado é um terreiro que tem uma segurança pública maior, porque a prefeitura sabe daquela legalização daquele terreiro. Então, quando a gente notifica a Polícia Militar, ela tem de prontidão estar presente ali numa festa pública. A gente tem direito a solicitar uma viatura para estar na porta do terreiro.
E isso as pessoas não sabem. Isso através e isso do quê? É um direito. De um ofício, daquela instituição? Você tem o seu CNPJ regularizado, você pode, através do advogado, emitir uma nota solicitando, né, e aguardar, claro, a resposta da PM, mas se tiver um ofício legal e bacana, você tem esse direito de concedido também. E quais são as suas perspectivas para este ano, que é um ano também que não podemos deixar de falar, que é um ano político, né, de eleições, e sabemos que viver já se vive e convive com a política, né? Sim. Ao levantar da cama a gente já convive com a política, né? A política do vizinho, do familiar, dos parentes, enfim. Mas eu digo sobre os nossos representantes, né, nessas câmaras municipais, no Senado, enfim, dentro da política atuante, com políticas públicas afirmativas, tanto para o povo preto, o povo negro e o povo também de religiões de matriz africana. Sim. Como que está sendo essa mobilização lá do lado de São Paulo, Guarulhos propriamente, que é o espaço onde o senhor ocupa, ou o senhor atua mais? Bom, em Guarulhos tem uma grande briga, vamos dizer assim, não digo de uma forma pejorativa, mas há uma grande diferença. Por quê? Esse ano, por exemplo, nesse ano nós tivemos a honraria honoris causa, que nomeou vários babalorixás, inclusive o senhor foi um deles. Eu também fui convidado. Quero agradecer também, hein? Olha, grande beijo, foi lá na Alesp, né? Na Alesp. E foi maravilhoso, né? Tem várias outras coisas dentro do município que fazem um pouco dessa diferença. Hoje nós temos um prefeito que é evangélico, um vice-prefeito que também é evangélico, mas que tem um pouco mais de abrangência com alguns povos. A gente está fazendo... Flexível. A gente está fazendo agora um projeto para ter uma Águas de Guarulhos lá em Guarulhos, e nós estamos conversando diretamente com esse vice-prefeito que é evangélico. Então eu acredito que a gente vai ter uma grande resposta daqui para frente. Então as perspectivas são boas, né? Boas, isso é bom. Muito boas. Bem, infelizmente, como todo papo, toda coisa gostosa é curto, mas eu já vou deixar aqui o nosso convite para o senhor retornar aqui numa próxima oportunidade. Obrigado. Mas infelizmente nosso programa é curto e vamos terminando por aqui, dizendo para todos vocês que vamos trazer também convidados para dar continuidade nesse tema, que é muito importante, sobre legislação, direitos e deveres. Um forte abraço a todos. Quero agradecer também à TV Com e toda essa equipe maravilhosa da TV Com, ao nosso querido Felipe, que faz esses arranjos lindíssimos, a minha equipe também particular, Rogério, Felipe e dentre outros que nos ajudam na colaboração. Forte abraço, grande axé, até a próxima. Baba yetu yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu